Tudo bem? Eu fico bastante contente de poder estar aqui novamente trocando uma ideia a respeito de alguns temas que são bastante significativos na atualidade. E um deles, como nós referimos no vídeo de abertura, é algo, ou diz respeito a algo que realmente norteia boa parte das ações que os seres humanos fazem ou deixam de fazer. Boa parte também das ações que os seres humanos se servem como sendo de direito ou de dever, e é realmente isso que faz a diferença da nossa presença na sociedade. Enfim, o tema dessa vez é cidadania. E o que é a cidadania, não é mesmo? Definir cidadania sob a lógica dos livros, dos dicionários e tudo mais pode ser até fácil, mas viver cidadania, acredito eu, que não seja assim tão fácil. Então a palavra da vez, do mote, realmente é cidadania. Boa parte de nós está bastante indignado, ou até mesmo, eu diria, perplexo com os barbarismos que a sociedade brasileira vem crescentemente se sujeitando, de uma forma muito especial recentemente. Isso, na verdade, acontece ano após ano no nosso mundo contemporâneo. No entanto, será que isso é novidade na história deste país? Bom, no nosso tempo, como eu disse há pouco, no mundo contemporâneo, especialmente nesta fase em que nós vivemos, como referimos, realmente as coisas não estão nada fáceis. Parece-me muito interessante fazer aqui, se você me permitir, uma breve síntese deste Brasil que se denomina há mais de 500 anos por ser um Brasil, abro e fecho aspas, descoberto, ou seja, um país que, usando da própria terminologia, um dia esteve coberto, entre aspas, e passou a ser descoberto. E a pergunta que nós fazemos para o cidadão é: descoberto do quê? Para quê? Com que propósito? Muito bem, há pouco mais de 500 anos, como nós sabemos, oficialmente começaram a chegar por aqui os europeus. Eles foram se apossando das terras, grande parte dos indígenas de então foram dizimados e seus pensamentos, os pensamentos dos europeus foram sendo impostos, até porque foi assim que se processou a então chamada colonização. E há muitas perguntas por fazer. Por exemplo, quem disse que este país, da forma como se apresentava, a exemplo de tantos outros países, queria ser colonizado? Então, a denominada colonização, ela, na verdade, é fruto de um avanço ou fruto de uma invasão de outros povos. Povos estes que foram se aproximando, que foram chegando às nossas terras e tomando posse. Então, com a tomada de posse das nossas terras, as terras brasileiras, esses povos que aqui estavam, de um modo geral, denominaríamos de indígenas, foram se extinguindo, assim como seus pensamentos, seus hábitos, seus costumes. E aquele cidadão de lá atrás foi perdendo o seu espaço, a sua chance, a sua oportunidade de permanecer conquistando novos caminhos, poder criar uma nova vida, melhorar na sua vida, se é que queria melhorar, naquele mesmo espaço. Então, as culturas entre os povos foram se misturando, aqui no Brasil, por exemplo, e as situações foram se envolvendo no nosso país, a exemplo de um manto de falso protecionismo, acreditando que os então
nefilibatas. Nefilibata é a pessoa que de repente vive nas nuvens, e muitas vezes nós convivemos com nefilibatas por aí. Mas enfim, os nefilibatas de então não fariam força, acreditavam os europeus, para resistir ou para que as conquistas fossem ocorrendo nesta terra, neste país. Aquele indivíduo, o verdadeiro cidadão brasileiro, o de indígena de então, de cujas origens deles remontavam das raízes do nosso solo nacional, acreditamos, aquele indígena, ele foi praticamente exterminado, repetido, ele foi realmente praticamente exterminado. O que dele restou, no entanto, transformou-se em parasita, porque é como se houvesse um indivíduo vivenciando o seu próprio solo, mas não era tratado como um indivíduo de cuja posse seria a terra a que lhe pertencia. Bom, foram vencidos a partir de então, eu diria que demoniacamente foram articulados por criaturas que invadiram essa terra, sem que houvesse qualquer tipo de escrúpulo frente ao sujeito, ao cidadão da nossa terra, da terra Brasilis. Ou seja, aquele que há pouco eu chamei de o verdadeiro cidadão brasileiro. Passaram-se uns poucos séculos, não é? Porque se nós contarmos que 5 séculos, o que são 5 séculos na história do universo? Passaram-se apenas 5 séculos. E nesses 5 séculos houve diversos divórcios das tomadas das terras brasileiras. Grupos chegaram e foram embora, pessoas se apoderaram e depois largaram, culturas de outros países vieram, invadiram e deixaram essa terra descoberta com uma verdadeira incompetência pelas suas atitudes. Os mesmos fatos foram se repetindo aqui e ali muitas vezes ao longo desses 5 séculos, ou um pouquinho mais do que esses 5 séculos. E eis que, de novo, volta à tona a validade da cidadania brasileira nos dias de hoje, nos nossos dias. O momento já não é, vamos ser francos, já não é sequer para reflexões ingênuas acerca do que vem acontecendo por essas terras, que eu diria que são quase que terras sem dono. Ou quase isso, não é? É muito difícil analisar a atualidade, muito difícil mesmo. Permitimos, ou vamos nos dar o direito de nos permitir ver como é que isso se passa na atualidade, né? Vamos tentar entender de quem é, ou será que vale a pena denominar ou dar valor a algumas coisas, como, por exemplo, de quem é a culpa do que quer que seja. Porque se há governantes, sejam políticos, sejam apenas gestores, se há pessoas que, enfim, governam um país, a existência delas deveria fazer com que o país realmente devesse não estar perdido como ele se encontra. E isso, na verdade, é muito triste, porque o cidadão, que é a grande maior parte da formação deste país, o cidadão que somos nós, estamos realmente à deriva. Nós não sabemos para onde ir. A grande maioria não sabe o que fazer. O que vamos fazer?